a Belém do bonde a vapor, do bonde puxado por burros, do bonde elétrico. A cidade respirava ares de extrema modernidade. Naquele tempo havia grande circulação de riquezas, de comércio aquecido e de visitantes de outros países. E por isso era necessário melhorar a mobilidade das pessoas, antes sujeitas à lentidão, ao desconforto e ao saculejo das charretes. Até que em 1869, Camilo José do Vale Guimarães, o intendente de Belém, encontra uma solução para o problema. Um acordo entre a intendência da capital e o consulado dos Estados Unidos proporcionou a construção da primeira estrada de ferro de rua de Belém. Ela saía exatamente deste ponto, próximo ao Largo da Sé, e seguia rumo leste, até o Largo de Nazaré, num percurso total de aproximadamente 4 quilômetros. O bondinho também era lento, alcançava 40 quilômetros por hora. O cônsul James Bond foi quem levou a linha férrea até lá. Por isso, o transporte especial dos paraenses foi uma homenagem ao norte-americano. Passou a se chamar bondinho. As pessoas geralmente associam James Bond ao 007, mas na verdade o nosso primeiro concessionário foi um americano chamado James Bond, que inclusive era cônsul americano aqui no Pará. E foi dele a primeira concessão de bondes. Mas existe uma outra linha de pensamento que diz o seguinte: quando a companhia se instituiu, começaram a lançar no mercado, né, ações dessa companhia. Essas ações, em inglês, elas são chamadas de bonds. Teoricamente, ser sócio, você ser acionista da empresa, você tinha que comprar, né, uma ação da empresa, né, que seriam bonds. Existem essas duas vertentes, né, para explicar exatamente o nome do bonde. A concessão de explorar o transporte durou 30 anos. Chegou juntamente com as grandes reformas urbanas impostas pelo poderio econômico da borracha. Era Belém da Belle Époque, rica, repleta de casarões e de prédios públicos. Mais tarde, a empresa foi negociada, dando origem a uma nova companhia, a Companhia Urbana de Estrada de Ferro Paraense, que passou a explorar o serviço. No ano seguinte, em 1870, foram implantados em Belém os bondes de tração animal, puxados por burros, não muito aceitos e criticados por boa parte da população. Esses bondes, eles tinham uma velocidade bem mais baixa, os animais eles defecavam na rua e os carros iam passando exatamente por cima das fezes e sujavam as ruas, então isso causava Isso, na verdade, ia exatamente contra tudo que se pregava, né? Aquele ideário higienista de início do século XX, né? Onde a Belém tinha que ser limpa, a Belém tinha que ser higienizada. Era uma cidade que tentava se equiparar exatamente com os grandes centros europeus. Mesmo assim, durante algum tempo, bondes a vapor e os bondes puxados por burros atuaram paralelamente, dividindo os passageiros, integrando cada vez mais o centro da cidade a bairros distantes. Com o passar dos anos, o know-how foi alcançado e com ele surgiu uma nova forma de conduzir as pessoas. Na virada do século XIX para o século XX, em Belém, surge a figura política do Antônio Lemos, que é o grande nome da chamada Belle Époque, vai propor a venda dessa companhia urbana e a sofisticação e a instalação definitiva dos bondes elétricos. Definitivamente, Belém se transformou na cidade dos bondes. Instrumentos que traziam melhorias por onde passavam. Morar ou ter um comércio na rota dos bondes era um excelente negócio. Atraía prosperidade. Aliás, não foi à toa que a capital paraense foi a segunda do Brasil a possuir energia elétrica e, claro, a ter bondes elétricos. Olhando essas imagens, dá para imaginar o quanto essas pessoas ficavam deslumbradas com a inovação, com a oportunidade de poder viajar de um ponto a outro da cidade, levadas pelos saudosos bondinhos. Ah, se eu pudesse! Claro que eu posso! Eu estou ao lado de uma autêntica réplica de um bondinho que está em exposição aqui em Belém. Na época, para viajar num equipamento como esse, era preciso desembolsar muito dinheiro, cerca de R$400. Essa pequena moedinha, também conhecida como boró. As pessoas que tinham mais dinheiro, educação, vindas de famílias nobres, viajavam em lugares assim, ó, próximo à janela
Mas tinham que ter bom comportamento, bom nível intelectual, se vestir bem e ser bastante educada. Quem não possuía essas prerrogativas, claro, viajava nos vagões de trás. Feito isso, era só contemplar a paisagem da Belém da Belle Époque e fazer uma boa viagem. Mas tinha antes que dar um comando. Era mais ou menos assim. Por favor, senhor motorneiro, pode tocar o bonde. Machado de Assis, o escritor e romancista brasileiro, observando alguns passageiros durante as viagens, chegou a formular uma espécie de manual de bons modos, que ensinava as pessoas a como se comportar no interior dos bondinhos. Eram normas baseadas principalmente no respeito mútuo. Ele fala das pessoas que abrem muito as pernas no bonde para guardar lugar, para que as mocinhas sentassem dos seus lados, as pessoas que falam sem parar no bonde, as pessoas que liam o jornal, abrindo o jornal e ocupando o teu espaço aqui, invadindo o teu espaço pessoal, isso causava incômodo. Se você parar para prestar atenção no que acontecia no início do século XX, né, é exatamente o que acontece hoje, às vezes, dentro de um ônibus ou dentro de um outro veículo de uso público. Aqui ao meu lado, a dona Augusta e do meu lado direito, a dona Terezinha. Elas são amigas há bastante tempo e tiveram a grata oportunidade de andar no bondinho. No Augusta, naquela época, o bondinho era a única referência de transporte em Belém. Como era a sensação de estar dentro do veículo daquele? Era uma sensação maravilhosa, porque a gente era criança, né? A gente brincava dentro do bonde, saltava dele andando e vinha para dentro do bonde de novo. Hoje eu sou assim gordinha, mas na época eu era bem magrinha. Então eu poderia fazer todas essas coisas, mas era uma sensação maravilhosa. A dona Terezinha, ela morava no interior do estado, andou inclusive na Maria Fumaça. Mas quando ela vinha a Belém com a mãe, ela andava de bondinho, né, dona Terezinha? Andava e gostava. Ah, mas era um passeio bacana, maravilhoso. Era gostoso? Era uma diversão, um lazer. E a gente nem sentava de tanto prazer que a gente tinha de estar dentro daquele bonde. As amigas até que poderiam matar a saudade. Poderiam. Em 2004, o bondinho bem que tentou voltar a circular em Belém. Mas problemas técnicos e políticos inviabilizaram essa ideia. Foi uma tentativa de resgate histórico e cultural. Em 2004, 2005, 2007, foi feita uma tentativa de resgate a essa cultura do bondinho, mas é preciso entender que o bonde, a circulação do bonde na cidade, está atrelado a necessidades socioeconômicas, está ligado a valores históricos e culturais. Porém, é necessário mais que vontade política, é necessário o envolvimento da sociedade, o interesse da sociedade como um todo em relação a esse patrimônio. Os bondes também proporcionavam momentos de descontração e lazer. Eram o foco da alegria da criançada da época, que pregava peças quando o bondinho passava. Eles passavam sabão, existia ali naquela subida da Presidente Vargas, o bonde ali subia lento, então eles passavam banha de porco, passavam, né, óleo, etc. Aí o bonde subia, quando chegava na área que estava toda besuntada com óleo, o bonde descia. Aí tinha que todo mundo descer do bonde, tinham que empurrar o bonde, era uma novela. Em 1947 terminava a era dos bondes em Belém. A notícia provocou grande comoção social. O motivo? A falta de investimentos. Quando o bonde foi suspenso, os mais pobres reclamaram muito porque era a condição que eles conseguiam pagar, né? Os ônibus eram mais caros, por exemplo. A Paraelétrica, empresa fornecedora de energia, entrou em colapso e não suportou mais o funcionamento dos bondinhos, que consumiam bastante. Eles foram sendo gradativamente retirados de circulação, principalmente pelo advento do automóvel. A indústria automobilística ela exercia uma pressão muito grande em cima dos bondes, né? Tanto que, a partir de 1930, um dos presidentes da República disse, olha, o progresso do Brasil está exatamente nas rodovias. Aos poucos, os veículos foram invadindo Belém, assim como os carros de aluguel. Era a vez dos automóveis movidos a gasolina e diesel. Mas esta é uma outra página da nossa história.